Olá, seguidores. Deixa eu comentar novamente sobre CPTS-11. E cada dia que passa se torna mais fofo. E por isso me lembrei aqui desse personagem que marcou a infância de muitas crianças, né? O Fofão. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, começando aqui pelo tema da capa e depois vou para algumas atualizações aqui sobre CPTS-11. Então, conforme eu suspeitava, o CPFF-11, o antigo FOF da Capitânia, vai mesmo aqui para a carteira de CPTS-11. E é esse daqui que está por trás da emissão atual do fundo, né? Recebendo emissão para fazer essa incorporação. E agora sabemos também um dos motivos pelo qual a Capitânia quer transformar CPTS-11 em hedge fund. No caso, era para dar mais flexibilidade e também justificar, né? Para colocar em prática algumas decisões que não considero como sendo muito pró-cotistas. No caso, me refiro a um coragem aqui de fundos da própria casa, principalmente. Essa incorporação aqui nem é tanto assim, sabe? Isso aqui já é uma coisa que tem muita gente fazendo. Agora, um ponto chato aqui na SPTS-11 é essa descaracterização do fundo, né? Que originalmente era um fundo de papel high grade e hoje essa é uma parcela minoritária na carteira do fundo, apenas 33%, um terço do fundo. E que eu conheço, os investidores que conhecem a PTS-11 compraram um fundo pensando nisso daqui, pensando no fundo que tem uma carteira high grade, tranquila, que tem uma rentabilidade lá, ó, entregava um juro real. E, no entanto, acabou que esse pessoal meio que foi traído, né? Eles, o fundo, pouco a pouco, já tinha uma posição em FOF, mas era bem tímida. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E a Capitana tirou proveito que CRIs tem uma maior liquidez, começou provavelmente a vender esses CRIs para ficar fazendo ancoragem de fundos na casa, né? Comprando FIIs e fazendo ancoragem de fundos sem liquidez da própria casa. E aqui é o seguinte, eu sinceramente não estou entendendo qual que é o plano da gestora, sabe? Eles fizeram tanto sucesso aqui, sendo um fundo de papel high grade. Eles têm quase 3 bilhões de reais aqui de patrimônio nesse fundo. Eles construíram esse patrimônio sendo um fundo de papel, né? Agora eles estão aqui abandonando esse modelo de sucesso e vão começar outro que talvez não tenha essa mesma demanda, né? Talvez não, né? Não tenha a mesma demanda. O fundo é negociado aqui com um dos maiores descontos aqui entre os hedge funds. São os hedge funds que maiores, né? De gestoras mais conhecidas. E eu sei que isso daqui causou um belo prejuízo contábil em alguns investidores. E comprar o CPTS-11, lá na época era um fundo de papel high grade, perto do VP, né? Com a maioria dos fundos de papel, que é o valor justo. E hoje foi negociado aqui, acho que com 17% de desconto. Então, um desconto de um FOF, né? E isso aqui tudo acabou implicando em uma baita desvalorização aqui no valor desses cotistas. Para quem vendeu, assumiu prejuízo, né? E para quem é, ainda está com fundo na carteira, está lá com prejuízo contábil bem grande. E eu não vejo perspectiva de fechar essa desvalorização que o fundo teve, né? Não vejo nenhum sinal disso. E talvez fosse um fundo de papel high grade, as pessoas não estariam com tanto prejuízo assim. Agora falando um pouco sobre como vai ficar a CPTS-11 após essa incorporação. O CPFF tem aqui 67 milhões de reais de PL, mas o que vai para a CPTS-11 é apenas que a parte FII, né? O caixa não vai ser devolvido diretamente pelos cotistas. Então, estava fazendo aqui as contas e a parcela forte do CPTS-11 vai subir de 57,4 para algo bem próximo aqui aos 60% do fundo. Não vai ser um aumento assim tão significativo, né?
mas é mais um passo aqui na direção contrária à tese original do fundo. E parece que depois de ter recebido muitos questionamentos aqui sobre eh, a posição aqui de fundos da própria Capitânia dentro do fundo, a gestora trouxe essa tabela aqui no relatório informando quais são os fundos que foram corados aqui por CPTS 11. Obviamente, ela queria aqui explicitar mais o bom desempenho aqui desse fundos aqui, que ela mostra uma TIR, vai lá saber de como que eles conseguiram tirar essa TIR aqui de 186%. Mas enfim, no entanto, o que mais chamou a minha atenção é que temos 1,13 bilhão de reais em fundos ancorados pela gestora no momento atual. Sendo que se a gente for ver aqui nas compras, esse valor já foi bem maior, né? 2,81 bilhões de reais. Os valores aqui foram comprados. Muitos desses daqui são de fundos quase sem nenhuma liquidez, o que me faz pensar que a maioria aqui seja de é, fundos aqui que ele entrou via amortização mesmo. Eu aqui fico imaginando a taxa de emissão que não foi gerada nessas ancoragens, né? Ah, então, aqui um ponto bem negativo aqui para o fundo. Aqui, outro ponto também. A gestora aqui, quando ela trouxe essa tabela, ela deixou bem claro que ela não cobra duas taxa de gestão sobre os fundos. No entanto, a partir do momento em que ele faz essa ancoragem aqui e depois sai vendendo aqui no mercado, meio que ela está garantindo aqui a taxa de gestão desses fundos, né? Então, por exemplo, que fica a impressão, aqui vamos ver esse caso aqui, fica Capitã Logística, fez aqui uma compra aqui em 578 milhões de reais. Provavelmente foi emissão, ancoragem, né? Aí com o tempo aqui ela já vendeu 419 milhões de reais. Então parece que ela utiliza a CPTS 11 para trazer o fundo a mercado, depois sai vendendo aqui essas cotas aqui a mercado, né? E com isso depois o dinheiro que da ancoragem está lá, né? Já está garantido. Que depois ele pode vir comprar outros fundos, onde ele vai passar a ter a ter direito à taxa de administração aqui, CPTS 11, mais o direito à taxa de administração nesses fundos que ela fez a ancoragem, né? Então, como eu disse, que ela botou praticamente aumentou em 2,81 bilhões de reais o patrimônio sob gestão utilizando o CPTS 11. Então, é isso aqui que eu estou batendo na tecla de que isso aqui passa a impressão de que a intenção da gestora é utilizar CPTS 11 não como uma forma de gerar ganho para os cotistas, mas para uso interno, sabe? Tá usando aqui o dinheiro do cotista para benefício próprio. Essa daqui é pelo menos a impressão que me passa desse jeito aqui da forma que ele que passa aqui, sabe? Esse tipo de coisa. Então, um ponto que eu vejo como muito negativo aqui para a CPTS 11. Falando agora aqui sobre o resultado. Então, um tempo atrás eu fiz até um vídeo comentando esse recorde na despesa financeira com CRIs, dos 4,7 milhões de reais. Minha surpresa, mês de maio aqui superou com mais de 6 milhões de reais. Então, tem alguém ganhando muito dinheiro aqui com essas compromissadas do fundo, tá? Tem aqui um banco que está ganhando dinheiro bem fácil aqui, a questão de compromissadas, quase risco zero para a pessoa que está vendendo, né? Está fazendo esse empréstimo, está sendo credor e que ganha lucrando bastante com essa Selic elevada. Aqui um ponto positivo, agora que no mês de abril e de maio a gente não teve o giro de CRIs para gerar prejuízo. Lembrando que esse giro de CRIs eu acredito que tem como objetivo diminuir
o preço médio de compra de ativos, né? Aqui no caso de CRIs, eles vendem, conseguem uma taxa marcada a mercado maior. Depois a gente vê no bull market, com um mercado mais propenso à emissão, eles vendem esses CRIs com uma taxa mais baixa, apuram o lucro tremendo, vão conseguir apurar bastante lucro, e com isso eles conseguem soltar a emissão. Então, vocês podem ver muitos pontos aqui que não estão relacionados a uma gestão pró-cotista. Concluindo, então, acho que a gente tem tantos hedge funds aqui de alta qualidade no nosso mercado, então não vejo motivos para ter um aqui que a gente tem tantas decisões questionáveis. O fundo até tem o seu desconto, mas se a gente for ver dividend yield, nem algo assim tão surpreendente. Se vocês quiserem aqui fundos com um desconto bem elevado, pagando muito, vocês têm até algumas outras opções aí de fundos que sejam menos antiprocotistas, como o CPTS-11. Então é isso, infelizmente a gestora se perdeu aqui, né? Jogou fora a tese que deu certo. E, enfim, é isso que eu tinha para contribuir com vocês. Peço seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.